O Inter vence o que era até então o líder do Grupo F da Copa Libertadores da América. O placar de 3-0 talvez não represente a dificuldade que o jogo de fato apresentou desde que começou. O Atlético Nacional de Medellín é uma boa equipe e o Internacional sim encontrou dificuldades da partida. Mas esse é o principal mérito do Inter de Roger Machado, que ainda não perdeu em 2025. Um time absolutamente maduro, que diante das dificuldades dos jogos consegue encontrar soluções para vencer as partidas e conseguir os resultados. No final, um show. Alan Patrick marca 3 gols. Um hat-trick do camisa 10 que coloca o Inter na liderança do grupo na Libertadores da América. E a gente fala sobre tudo isso agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. 3-0. O Inter goleia o Atlético Nacional de Medellín por 3-0, assume a liderança do Grupo F da Libertadores da América, passando no saldo a equipe do Bahia e estando em primeiro lugar com 4 pontos. Mas se engane quem pense que pelo placar de 3-0 o Inter teve uma partida fácil no Beira-Rio, nada disso. O Atlético Nacional de Medellín mostrou que de fato é um dos grandes adversários que o Inter tem nessa chave. Um adversário qualificado, de muita força física, de muita qualidade técnica e que complicou o jogo para o Internacional em vários momentos. O Roger repetiu o time. Carboneiro na ponta esquerda, Wesley na ponta direita, Ener Valencia como centroavante, e o Inter teve um primeiro tempo truncado, porque o Atlético de Medellín conseguiu bloquear as principais armas ofensivas do Internacional. O Alan Patrick muito bem marcado na primeira etapa, toda vez que ele pegava na bola, eram 2 ou 3 jogadores do Atlético Nacional marcando ele. O Bernabei, muito bem marcado o Bernabei. O Bernabei foi um jogador que apresentou muitas dificuldades de subir para o ataque, porque tinha o Inestrosa, um ponta direita muito veloz, muito habilidoso, a todo momento o incomodando e o bloqueando. E com essas dificuldades, o Internacional conseguiu, em alguns momentos, ter oportunidades de gol, mas não teve um domínio completo da partida. É verdade que se tivesse que ter um vencedor no primeiro tempo, seria o Internacional. Por quê? Teve uma chance do Wesley, que cruzou para o Ener Valencia, que desperdiçou. Uma outra chance do Wesley, que recebeu um passe maravilhoso do Carboneiro, o melhor jogador em campo ofensivamente do Internacional na primeira etapa, em que o Wesley dribla o marcador e chuta em cima do goleiro Ospina. O próprio Carboneiro também teve uma oportunidade. O Inter criou algumas chances importantes, mas o Atlético também, em alguns momentos, assustou a meta do goleiro Antony, principalmente pressionando na saída de bola, sendo um time que marcava a saída de bola do Internacional e fazia com que o Inter se complicasse em vários momentos. O primeiro tempo terminou um 0-0 justo, porque o Atlético se mostrava de fato um bom time. O Roger não mexeu no intervalo, e aí vem o grande mérito desse time do Inter, que é um time que consegue encontrar soluções em jogos adversos, consegue encontrar soluções em jogos complicados. E na volta do segundo tempo, logo no começo, o Inter consegue fazer um gol em um pênalti. Em um pênalti que começa com uma jogada lá atrás. O Inter começa a trocar passes dentro da sua própria área de uma maneira que assustou o torcedor. Mas a jogada ela saiu limpa quando vem no pé de Bryan Aguirre e ele consegue encontrar uma escapada de Wesley. Wesley tinha muita liberdade para entrar na área. Recebe o carrinho do zagueiro do Atlético, que acaba cometendo o pênalti. Pênalti que Alan Patrick bate de maneira magistral para abrir o placar a favor do Internacional e dar um pouco de tranquilidade no placar naquele momento. Mas no placar, porque no jogo foi o melhor momento do Atlético Nacional. Depois que o Inter faz o gol, o Atlético adianta o time com os laterais e os pontas e dá um sufoco no Inter. E aí quando a defesa do Inter falha, e a defesa do Inter é muito segura, principalmente com o Vitão, o Bryan Aguirre defensivamente fez uma boa partida, o Antony salva. E aí a gente tem que dar um mérito para o goleiro colorado, que de novo foi fundamental para um resultado importantíssimo do Inter. O Antony, em pelo menos 2 ou 3 oportunidades, salvou o time do Inter, manteve a vantagem no placar, para o Inter poder se reconstruir na partida e contar com um pouco do destempero emocional da equipe do Atlético Nacional de Medellín. O Inestrosa, que é o melhor jogador do Atlético, ele dá uma entrada criminosa no Vitinho. O VAR chama e ele justamente
é expulso. E aí, com um jogador a mais, o Inter conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade na partida. A ponto de Vitinho, que entrou na vaga de Carboneiro e pelo lado esquerdo do ataque, recebeu um belo passe do Bernabei, entrou na área e foi claramente empurrado pelo jogador do Medellín. Pênalti que Alan Patrick de novo bateu para fazer o 2-0. E teve chave de ouro. Uma jogada pelo lado direito, de novo o Bryan Aguirre participando ofensivamente de maneira efetiva. Ele encontra Alan Patrick, que no meio da área, sem goleiro, bate para o gol para marcar o 3-0 e para marcar um hat-trick. Alan Patrick, que é um dos maiores artilheiros do Internacional em Libertadores da América, um jogador que de fato está marcando seu nome na história do clube. Uma vitória por 3-0 que é gigantesca, pelo placar, pelo resultado. O Inter é o líder do grupo F da Libertadores da América e agora pode, se vencer o Nacional, que vem sendo o saco de pancadas do grupo, na próxima rodada, respirar um pouco e até pensar em classificação antecipada, porque é o líder do grupo F. Mas não foi um jogo fácil. O Inter teve dificuldades, mas superou essas dificuldades. E a gente está falando de um time que não perde há 5 meses. A última derrota do Internacional foi em 8 de dezembro para o Fortaleza. Olha o tamanho do que o Inter vem fazendo nessa temporada de 2025. Ainda não perdeu e não foi hoje. Venceu 3-0 em um jogo encardido, em um jogo difícil, onde o Inter encontrou soluções e deixou 45 mil torcedores que vieram ao Beira-Rio muito felizes. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal e claro, toda a repercussão da vitória colorada. Beijo!